Eu só quero ver a explicação desse cara hoje. Após essa eliminação vergonhosa. Pra mim foi vergonhosa. Talvez pra você não foi, mas pra mim foi vergonhosa. Não desmerecendo a Vitória, que fez seu dever de casa, jogou futebol, fez seus gols e se defendeu. Tá de boa. Parabéns ao Vitória. Mas, meu amigo, ser eliminado, Flamengo, ser eliminado pré-oitavas de final de Copa do Brasil é pra acabar. Pra mim é uma vergonha. Quero ver a explicação dele. Créditos, canal Flamengo TV. Vamos lá. Não sei se é uma questão de treinamento, de mental também. Enfim, de que maneira o Flamengo pode melhorar nesse quesito para conseguir ser mais letal nas partidas? Boa noite, em primeiro lugar. Melhorar a eficácia é o gesto técnico. Nós trabalhamos a finalização, mas também tem a ver um pouco com a confiança do jogador no último gesto. E hoje foi um jogo em que tivemos um domínio de posse, tivemos 26 finalizações ao golo e acabamos por não concretizar. Não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. No gol sofrido, o segundo gol, o primeiro gol foi um grande gol, eles entraram no jogo já a ganhar. O segundo gol foi um erro de um escanteio, que temos de ter mais atenção, mas acabámos foi de perder aquilo que era um dos objetivos nesta primeira fase. Boa noite, Jardim. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Nesse momento, o Flamengo sofre muito com criatividade no meio de campo por conta dos desfalques que está tendo nessa posição. E assim como o Grêmio, hoje o De La Cruz entra no jogo contra o Grêmio, na reta final, e hoje o De La Cruz nem tem chance ali, oportunidade de jogar. Queria saber se tem algum motivo especial do De La Cruz não estar sendo aproveitado nesse momento, está faltando opções no meio de campo. Obrigado. Não, as nossas opções, vocês viram que era um jogo muito direto, muito de contacto e com certeza que para esse tipo de jogo não é o De La Cruz a primeira opção. No jogo em casa já tinha acontecido um pouco, o De La Cruz iniciou o jogo, aos 45 minutos teve que trocar pelo Saúl, um pouco por esse jogo direto no meio campo, primeiras bolas, segundas bolas, o jogo praticado pelo Vitória. E por isso hoje não foi opção mais para encher a área, porque tínhamos capacidade de chegar com facilidade ao último terço pelos corredores e podíamos criar situações de cruzamento, e aí meti o Pedro, meti o Bruno já estava, meti o Wallace para a gente preencher melhor a área, porque neste tipo de estrutura é difícil o Cebolinha, o De La Cruz, o próprio Araújo irem disputar lances naquele aglomerado que existia dentro da área. Jardim, Vladimir aqui da ESPN, boa noite. O presidente hoje falou a respeito da possibilidade do Flamengo conquistar a tríplice coroa, né? Conquistar os 3 principais títulos do futebol brasileiro. Hoje vocês foram eliminados. Eu queria que você falasse a respeito qual o impacto dessa eliminação para vocês e no restante da temporada. Eu não ouvi o presidente falar, mas com certeza que todos os anos o Flamengo tem essa ambição, mas é sempre difícil de realizar. Algum colega seu disse que nunca nenhuma equipa ganhou, por isso é uma situação que não é difícil de realizar, mas isso não justifica que não quiséssemos qualificar a equipa e não quiséssemos estar nas 3 competições na segunda fase. Falhamos, temos que admitir que não fomos competentes o suficiente para passar esta eliminatória. Jardim, canal do Mauro Santana, até complementando a pergunta do colega, o Flamengo é um clube tal que, pelo investimento feito, pela qualidade do elenco e pela pressão da torcida, tem sempre que estar disputando todos os títulos das competições que está participando. E qual o impacto com a eliminação na Copa do Brasil, agora nos 2 campeonatos que restam, né, que são o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está disputando a liderança, e a Libertadores da América, o Flamengo caminhando para classificação para o mata-mata, mas até que ponto essa eliminação pressiona por ter sucesso nessas 2 competições? Com certeza que o nosso objetivo de manter as 3 competições em aberto era importante. Neste momento acabamos por perder e aumenta a nossa pressão para
para tentarmos e conquistar as outras duas competições, mas a responsabilidade é a mesma. Dentro do grupo nós tínhamos essa responsabilidade já de estar nas 3 competições, por isso eu disse na análise do jogo. A atitude não faltou, os jogadores lutaram, tentaram fazer o seu melhor, mas com 26 finalizações não conseguimos fazer um gol. Às vezes as coisas se tornam difíceis, há dias que não podemos sair de casa, que as coisas não acontecem. Por isso estou a dizer aqui publicamente a vocês e disse aos jogadores que não foi por falta de atitude e empenho, porque eu senti lá dentro toda a gente tentou dar o seu melhor. Jardim aqui, boa noite, Cidão Marinho da Litoral News. O Flamengo não era eliminado antes das oitavas desde 2016. Naquela ocasião caiu para o Fortaleza, não jogou as oitavas de final na Copa do Brasil. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, na comparação com o adversário também, você acredita que é um vexame da sua equipe hoje? E você acredita que, de certa forma, o Flamengo subestimou o Vitória? Veio com uma vantagem de 1 gol apenas, e dentro do jogo de hoje, até no clima antes do jogo, pode ter subestimado a equipe do Vitória? Não subestimamos, porque nós sabíamos da dificuldade de jogar aqui, sabíamos para que vinhamos, entramos bem no jogo, por isso é que controlamos, temos 70% da posse de bola, rematamos 26 vezes, os jogadores tiveram atitude nos duelos, tiveram empenhados nessas situações, mas com certeza entramos num jogo, aos 7 minutos, o adversário, sem chegar à nossa baliza, acaba por fazer um golo, um excelente golo, não é? Mas quase indefensável. E depois assumimos as despesas do jogo e falhamos e não conseguimos concretizar. E depois, como eu disse, o segundo lance no escanteio, a gente não teve o rigor na saída de pressão do escanteio e permitimos cruzamento. Um erro nosso, mas que acabou por ditar o resultado e a vantagem de hoje era o adversário. Nós tentámos até o fim, metendo jogadores mais ofensivos, preenchendo mais a área, criando mais situações, mas nunca tivemos arte nem engenho para conseguir finalizar. Você acredita que é um vexame da equipe ou não? Vexame, não é vexame, mas é com certeza um resultado inesperado, porque o Flamengo, com todos os adversários, é sempre favorito. Boa noite, Jardim. Juliano Franca, do Bahia.ba. Queria perguntar sobre as substituições. O Flamengo chegou no final do jogo com Pedro, Bruno Henrique e Wallacian, que recentemente estava afastado, 3 centroavantes em campo, jogando com muita ênfase nos cruzamentos. Você acha que essas opções prejudicaram a criação do time? O que é que você acha que dá para tirar do desempenho de hoje contra a defesa do Vitória em relação ao resto da temporada? Em primeiro lugar, você é que estava a dizer que ele está castigado, o Wallace Young, do nosso lado, nunca houve essa situação, ficou de fora de uma convocatória, que foi a última viagem da Colômbia e de Porto Alegre, e entrou agora, ficaram outros de fora, porque o Plata não pôde vir, estava magoado. Em relação ao jogo, nós colocamos aqueles que nós achávamos que para este tipo de jogo, de duelos, de pouco espaço, o Vitória estava a defender ali em 20 metros e estava difícil de entrar, não é? Estava difícil de entrar e somente com alguma presença na área que a gente conseguia mudar as coisas. Vocês viram mesmo o Pedro, que tem alguma capacidade física, teve dificuldade, mesmo o Sublinha, que tem alguma capacidade técnica, teve alguma dificuldade, porque para jogar com este tipo de equipas temos que aliar a técnica a alguma capacidade de agressividade e de duelos. Foi por isso que em todos os jogos destas características colocamos alguns jogadores com essas características para que o jogo seja também disputado pelo nosso lado. Eu acho que em termos finais o que peca foi a finalização, porque a atitude e empenho os jogadores tiveram. Jardim, boa noite. É assim que você assume o Flamengo, você dá uma coletiva e você fala sobre o time ter um alto volume de posse de bola e essa posse de bola ser estéril. Você acabou de falar que o time deu... Meu trabalho é fácil porque... E por não conseguir aí fazer um gol, eu acho que grande chance, teve apenas uma com 33 minutos no chute do Luiz Araújo, que o goleiro fez uma grande defesa. Queria saber a sua opinião, se o Flamengo hoje foi castigado por isso, por ter a posse de bola, por ter o domínio de jogo, mas essa posse ser estéril. Obrigado. Quando eu falo em posse estéril, é uma posse que não cria situações de finalização. Eu acho que a nossa posse criou situações de finalização. Tivemos a do Araújo, tivemos uma do Carrascal de cabeça no segundo posto para encostar, tivemos uma do Pedro
para finalizar, tivemos 2 do Leo de cabeça na pequena área para finalizar. Eu já perdi um pedacinho a conta das situações que tivemos, mas creio que tivemos essa capacidade de criar. Não tivemos foi a capacidade de as finalizar, porque normalmente um jogo com estas características iam cair 2 ou 3 golos, que é o que a equipa tem feito sempre. A equipa tem finalizado, é dos melhores ataques da Liga, mas hoje, mesmo criando talvez um dos maiores números de finalizações, não conseguimos fazer o gol. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês. Aí, nação, técnico Leonardo Jardim dando as explicações dele após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil. Eu vou dizer pra você, pra mim foi uma vergonha. Ser eliminado da maneira que foi em pré-oitava de final de Copa do Brasil, você viu aí a explicação. Desde 2016 que o Flamengo não sai numa pré-oitava de final, não chega a uma oitava de final de Copa do Brasil. É de se lamentar, porque eu acho que o Flamengo poderia chegar muito longe. Com o investimento que tem, o elenco que tem, cara, era pro Flamengo chegar aí numa semifinal no mínimo de Copa do Brasil. Mas, tá aí. Quero ver a sua opinião, escreve aí nos comentários, tem o pós-jogo aqui do Mengão, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso.